João capítulo 6, verso de número 1 em diante, que traz a narrativa, segundo a ótica do evangelista João, desta que é a primeira multiplicação dos pães e peixes. Eu leio da Nova Versão Transformadora e peço que você acompanhe aí onde você está. Diz assim: depois disso, Jesus atravessou o mar da Galileia, conhecido também como Mar de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia por toda parte, pois tinham visto os sinais que ele havia realizado ao curar os enfermos. Então Jesus subiu a um monte e sentou-se com os seus discípulos. Era quase tempo da festa judaica da Páscoa. Jesus logo ouviu uma grande multidão que vinha ao seu encontro. Voltando-se para Filipe, perguntou: onde podemos comprar pão para alimentar toda essa gente? Disse isso para pôr Filipe à prova, pois já sabia o que ia fazer. Filipe respondeu: mesmo que trabalhássemos vários meses, não teríamos dinheiro suficiente para dar alimento a todos. Então um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, falou: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas que adianta isso para tanta gente? Jesus respondeu: diga ao povo que se sente. Todos se sentaram na grama que cobria um monte. Só os homens eram cerca de 5.000. Então Jesus tomou os pães, agradeceu a Deus e os repartiu entre o povo. Em seguida, fez o mesmo com os peixes. E todos comeram à vontade. Depois que todos estavam satisfeitos, Jesus disse a seus discípulos: agora juntem os pedaços que sobraram para que nada se desperdice. Eles juntaram o que restou e encheram 12 cestos com as sobras. De todas as histórias registradas do ministério público de Jesus, os milagres têm conotações e nem sempre abordagens por todos os evangelistas. Mas o milagre da multiplicação de pães e peixes, ele produz o interesse de que todos os evangelistas o registrem. Em todos os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, você encontra a narrativa desse milagre. Ele é registrado porque ele é impressionante mesmo. Há uma dificuldade tremenda diante dos discípulos. E o que eles veem acontecer diante dos seus olhos é algo impactante. Jesus estava agora, já no auge do seu ministério, seguido por multidões. Tanto é que pelo número apresentado, você tem uma ideia da quantidade de pessoas que vinha para ouvi-lo. Se o texto diz que tinha 5.000 homens, não eram contados mulheres e crianças. Imagine o tamanho da multidão que Jesus já atraía. Se você fizer uma média, pelo menos desse número, vezes 3, para cada homem, uma mulher, para cada casal, 2 crianças, 15.000 pessoas. Mas se você quiser ser um pouco mais razoável, 10.000 é gente. 10.000 pessoas é muita gente. É muita gente nos nossos dias, é muita gente em qualquer dia. Eu já estive algumas vezes no local aonde aconteceu esse episódio. Esse episódio é narrado estando acontecido junto ao lago de Genezaré, ou ao mar da Galileia, ou ao mar de Tiberíades, porque Tiberíades era uma cidade que ficava próxima ao lago ou mar da Galileia.
Esse lugar, conhecido como o lugar da multiplicação dos pães, era um lugar que tinha na sua geografia e na sua topografia um ambiente de um teatro natural. As pessoas se espalhavam numa relva por meio de uma ladeira e normalmente Jesus ficava um pouco mais abaixo, aonde o seu som era projetado. Se você for, e nós chegamos agora de viagem, estivemos em alguns teatros e anfiteatros antigos, e aonde não havia sistema de som. Hoje está fácil. Você põe um microfone desse chique aqui do seu lado, você coloca as caixas de som potente e você fala baixo. E em qualquer lugar, o som propaga. Naquela época, você precisava usar o benefício da topografia, do ambiente, porque o som, ele propaga de uma certa situação específica. E o teatro, que era construído pelos homens, normalmente era assim, ele era feito em lugar baixo, as plataformas eram feitas lá embaixo, e o lugar onde se sentavam vinham projetando, porque na medida que alguém falava, a voz ecoava. Jesus usou a sua própria criação para fazer o seu teatro. E ele encontra um espaço onde havia cerca de 10, 12 mil pessoas, que eram atraídas por uma série de razões, mas acima de tudo pelos milagres que ele realizava. Jesus havia já realizado muitos milagres. Ele já havia ressuscitado alguém que passara pela morte, ele já havia curado enfermos, ele já havia feito tantas coisas que as pessoas eram atraídas para serem tocadas pelo seu poder. As multidões eram atraídas pelos motivos errados, como muita gente hoje ainda é atraída por motivos errados. O que tem de gente que só está atrás do interesse da bênção não é brincadeira. Tem gente que só vai até Jesus porque precisa de uma porta aberta. Eu preciso de uma bênção. E você canta a música da Cassiane, preciso de uma bênção, não vou desistir. E sem ela, eu não vou sair daqui. Mas quando a bênção chega, você sai. E tem muita gente que quando a bênção chega, ele se esquece de Jesus, se esquece da igreja, se esquece do Deus que abençoou. Tanto é que você vai perceber no ministério de Jesus que quanto mais o seu discurso se torna mais severo, quanto à necessidade de compromisso, as multidões começaram a deixá-lo. A ponto de que quando ele chega no Calvário para ser morto, não havia ninguém, senão João e sua mãe. Os discípulos fugiram, as multidões o abandonaram, porque infelizmente as pessoas, por vezes, e na maioria das vezes, são atraídas apenas pelas bênçãos, e não pelo relacionamento com o abençoador. Mas aqui está Jesus, diante de uma multidão faminta. Meus irmãos, 10 mil pessoas para alimentar é desafio até mesmo nos dias de hoje. Imagine aqui, nós temos o nosso auditório que assenta 2.800, 3.000 apertado, que é o que cabe aqui. Se alguém te disse outra coisa, é um exagerado ou um mentiroso, porque é o que cabe. Imagine se nós estivéssemos o dia inteiro dizendo assim, vamos dar comida para esse pessoal. Nós precisamos de uma logística grande. Imagine se todo mundo invade a padaria que é do lado da rua. Eles não conseguem alimentar, conseguem? Não conseguem. Se você vai para a pizzaria que é do lado, que é point do pessoal, Marcante, a pizza do Marcante. Tem gente que sai e já passa ali para pegar. Imagine se todo mundo, estou dizendo 3.000, para na porta da pizzaria e diz, queremos pizza. Não há forno de pizza que dê conta. Você pode ir em qualquer lugar aqui próximo.
até mesmo numa rede de fast food, e chega 10 mil de uma vez. Estamos com fome. É um desafio ou não? Claro que é. Imagine há 2000 anos atrás. Não tinha fast food, não tinha um marcante, não tinha padaria. Era na beira de um lago, com poucos recursos e muita fome. E meus irmãos, 5 mil homens com fome é um desafio. Apesar que tem umas irmãs também que comem mais do que homem, que eu sei. Tem umas irmãs que enganam. Tem umas irmãs que são finas, mas comem demais. Você vê, ela está toda chique, ela te cumprimenta, paz, como é que vai? Mas na hora que ela para e vai para o rodízio, Deus se move. Eu já levei susto vendo algumas moças comendo. Eu falei, como é que cabe tanto numa pessoa tão pequenininha? E você vê ela. Uma vez eu me lembro de um rapaz que começou a namorar e disse assim, pastor, eu vou desistir do namoro. Eu falei, o que foi, meu filho? Não, pastor, não tem. Ela come muito. Ela come mais que eu. A gente vai comer sanduíche depois do culto, ela já fica de olho no meu, perguntando se eu vou aguentar comer tudo. Tem umas irmãs perigosas aí, cuidado, viu? Tem umas irmãs que olha, dentro delas tem com a sucuri, de tanto que comem. Agora imagine 5 mil homens para comer. O desafio era grande. Eu quero que você olhe para esse texto, não apenas como você talvez já o conheça. Eu quero que você veja o tamanho do desafio. 10 a 12 mil pessoas, 5 mil homens, aonde se imagina que passaram o dia todo sem comer nada. E agora, Jesus vê a necessidade que está diante deles. É interessante que Jesus usa dessa circunstância para revelar o seu poder, para suprir a necessidade daqueles que ali estavam, mas também para provar os seus discípulos. Tudo isso acontece dentro do mesmo episódio. Uma multidão com gente com fome, que havia acabado de ouvi-lo ministrar, e agora não tem o que comer. Jesus apresenta a necessidade para os seus discípulos. Em particular, Jesus aborda um deles. Ele tem o seu nome identificado. Jesus volta-se para Filipe e pergunta a ele, e isso está no verso de número 4, ou melhor 5, preste atenção. Logo que Jesus viu a multidão que vinha ao seu encontro, voltando-se para Filipe, perguntou, onde podemos comprar pão para alimentar toda essa gente? Bem, Jesus coloca diante do seu discípulo o problema. Não só o problema, coloca sobre ele a responsabilidade de resolvê-lo. Sabemos aqui de que isso nada mais era do que um teste. O texto, no versículo seguinte, diz que Jesus já sabia o que ia fazer e que ele havia dito isso a Filipe apenas para colocá-lo à prova. E é interessante que Jesus continua fazendo as mesmas coisas e usando os seus mesmos métodos nos nossos dias hoje. Há algumas situações difíceis que parecem ser impossíveis aos olhos do homem resolver, que Jesus pergunta para nós, e aí, como é que nós vamos resolver esse assunto? Sabemos que Deus nos coloca em situações para que a nossa fé seja provada. Os discípulos já haviam visto o poder de Jesus operando em diversas situações. Se você volta às páginas da sua Bíblia, você vai ver de que Jesus já havia curado enfermos, de que Jesus já havia manifestado o seu poder curando o filho de um oficial, de que Jesus já havia transformado água em vinho, tudo isso no registro do Evangelho de João, mas agora havia um desafio maior. E o progresso da nossa fé é assim. Deus
nos permite viver algumas experiências, mas a nossa fé, ela só pode aumentar diante de dificuldades maiores. Quanto maior a dificuldade, maior é o exercício da nossa fé. Quanto maior o problema, mais Deus quer que nós aprendamos a confiar nele. E Jesus estava fazendo isso com os discípulos. E Jesus está fazendo isso conosco hoje. Quem sabe em meio a uma situação que você está enfrentando. Pastor, eu não tenho 5.000 bocas de homem para alimentar, mas eu tenho uma conta grande para pagar essa semana. Não tem jeito. Seu olhar é muito mais do que eu ganho. É muito mais do que eu consigo. Eu tenho uma situação, aos olhos humanos, impossível de se resolver. Bem, o que nós podemos pegar dessa experiência para aplicar na nossa vida, dentro do nosso contexto hoje? Bem, algumas soluções são propostas, logo de cara. A Bíblia diz que, imediatamente, um deles quer se livrar do problema. Essa é uma saída. Você pode simplesmente fingir que o problema não é seu. Isso não é problema meu. Ema, cada um com o seu. Você pode até cantar a musiquinha. Ado, cada um no seu quadrado. E você resolve os seus problemas, eu vou resolver os meus. Cada um, 5 homens, um monte de homem barbado desse, cada um que se vire. Cada um que vá atrás. Cada um que resolve os seus problemas. Mas fingir que o problema não é seu não resolve o problema. Tem pessoas que veem o problema e não querem participar da solução do problema. Fingir que o problema não existe, ou se livrar da responsabilidade de lidar com o problema, pode, pelo contrário, produzir um problema maior ou aumentar o problema. Isso acontece às vezes no relacionamento. Dentro de casa, com os filhos, no casamento. Você tem um elefante dentro de casa, na sala. E você diz, isso não é problema meu. Isso eu não vou resolver. Você fecha os olhos e você faz como os discípulos faziam. Despeça-os, para que cada um resolva o seu problema. Nós sabemos disso porque essa é a narrativa de Marcos capítulo 6, versículo 35. Se você voltar os olhos na sua Bíblia, e eu peço que se você puder fazer isso comigo agora, vá a Marcos capítulo 6, verso de número 35, que é o mesmo episódio sendo narrado agora pela ótica de Pedro, registrada por João Marcos. No verso 35, que é a primeira multiplicação dos pães e peixes, os discípulos dizem, o lugar é isolado e já está tarde. E no verso 36, ele diz, mande as multidões embora, para que possam ir aos campos e povoados vizinhos e comprar algo para comer. O que eles estão dizendo? Cada um que resolva o seu problema. Isso não é problema meu. Jesus, o Senhor já abençoou demais esse povo. O povo já te ouviu. Agora, manda esse povo se coçar. O Senhor vem jogar nas nossas costas. Só que a gente não sabe que os problemas que surgem são uma possibilidade de ter uma experiência sobrenatural com Deus. Quem foge de problema não vive milagre. Quem foge de problema não vê o sobrenatural. Quem foge de problema não experimenta águas mais profundas. Quem quer vida fácil, vive uma vida sem graça. Eles disseram, despeça. Segunda solução é achar de que o dinheiro resolve qualquer problema. Eles fizeram a conta foi rápida. Eles olharam a multidão, fizeram assim uma medição, aquele parece comer mais, aquele parece comer menos. Aquele ali parece que come mais do que os dois juntos. Aquele ali acho que está em jejum. E eles fizeram um cálculo. E o cálculo é apresentado aqui pelo próprio Filipe. No verso de número 7. Filipe diz, Senhor, mesmo que trabalhássemos vários meses, não teríamos dinheiro suficiente para dar alimento a
todos. Segunda coisa que acontece, muitos vivem essa experiência, é achar que dinheiro é a solução para todos os problemas. Não é. Não é. O dinheiro pode ser uma bênção para ajudar a resolver alguns problemas. Mas o problema em si aqui não está em buscar ajuda no dinheiro, é colocar a sua esperança no dinheiro. Tem gente que diz assim, o dia que eu ficar rico, eu não vou ter mais dor de cabeça. O dia que eu acertar um negócio, aí sim a vida vai ficar mais fácil. Engano seu. O problema aqui é que eles achavam que se tivessem recursos, eles resolveriam. E o salário de vários meses, a conta feita, numa das versões, era um salário de 200 dias de trabalho. Imagina só. 200 dias de trabalho dá mais do que 6 meses de trabalho. Já imaginou? Eles disseram, se nós trabalhássemos e fizéssemos uma projeção, e se nós não gastássemos nada, teríamos o recurso suficiente para resolver esse problema. Bem, a questão é de que quem aprende apenas a colocar a sua esperança nos recursos materiais, nunca vai viver a experiência dos recursos celestiais. Às vezes nós achamos que a solução está no bolso, quando a solução vem do trono de Deus. Há uma viúva que não tinha nada, e o azeite na botija dela multiplicou. Deus tem o poder de, diante de situações que parecem ser impossíveis de serem resolvidas com recurso humano, Deus quer que nós experimentemos a provisão do alto. Jesus estava ensinando para os discípulos aquilo que eu e você precisamos aprender, de que se você depender de Mamon, você nunca vai poder experimentar a provisão do Mestre Jesus. A sociedade passa, os tempos passam, as culturas mudam, mas parece que todos continuam escravos da provisão humana. A terceira iniciativa é a que parece ser um pouco mais proativa. E ela vem de André, o irmão de Pedro. Ele, pelo menos, tenta fazer alguma coisa. É a iniciativa para cooperar de alguma forma. Bem, eu vou tentar ajudar. Imagine você, 5.000 pessoas, 12.000 contando mulheres e homens. E Jesus, eu acho que André ouviu a conversa de pé de ouvido de Jesus com Filipe. Como é que nós vamos alimentar a multidão? Busquem quem é que possa nos ajudar. E o texto diz que André, pelo menos, tentou fazer alguma coisa. Eu gosto de pessoas que diante do problema, pelo menos, têm alguma iniciativa. Eu tenho dificuldade com gente lerda. Gente que só sabe cruzar o braço e não faz nada. E a gente vai perceber de que o milagre acontece com a iniciativa de uma pessoa. A sua iniciativa pode desencadear o grande milagre que tanto você espera. Pode não parecer muito, mas é o necessário para mover o sobrenatural na sua vida. André vem e ele apresenta uma solução, a princípio, ineficaz. Porque imagine você, 5.000 homens, não é essa a conta? Fora crianças e mulheres. E agora no verso de número 9, André vem, eu imagino André, todo sem jeito, dizendo, oh, Jesus, eu estou até tentando ajudar, mas o que eu consegui foi isso aqui, 5 pães e 2 peixes. Quantos discípulos eram?
Quantos? 12. Cadê os outros 11? Fez cara de que a conversa não era comigo. Talvez não tomaram iniciativa nenhuma. Talvez ficaram esperando no seguinte: fica tranquilo que ele resolve. Jesus vai dar um jeito. Ele dá. Mas se você não participa do milagre, e você vai ler inúmeras narrativas de milagres de Jesus, sempre tinha a participação de alguém. Quando você vai em Marcos 2, aonde o homem coxo é trazido por 4 amigos. Como é bom você participar de algo que Deus vai fazer. A iniciativa de André mexe comigo e precisa mexer com você. De que o pouco que você está disposto a fazer pode se transformar em muito, se pelo menos você se dispuser a fazer alguma coisa. Um casamento pode ser completamente transformado se um cônjuge, ele ou ela, tiver a iniciativa de dar o primeiro passo para a restauração, para liberar um perdão. Talvez o relacionamento de um pai com um filho possa ser restaurado se um deles tiver uma simples iniciativa. Pode não ser a solução do problema, mas houve pelo menos uma iniciativa de cooperar para que o milagre aconteça. André vai atrás e chega com 5 pães e 2 peixes. Ele não chega muito animado, porque o nosso pouco, diante da dimensão do desafio, ele nos desanima. Como é que eu sei disso? Bem, André, ele é fiel em relatar o seu sentimento. Veja o que diz o verso 9. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada, 2 peixes, mas que adianta isso para tanta gente? Que adianta? Talvez você está dizendo: que adianta, pastor, eu continuar orando? O que adianta eu perdoar? O que adianta eu insistir nesse casamento? O que adianta eu decidir andar alguma milha? Porque às vezes aquilo que nós julgamos ser pouco e ineficaz é exatamente na medida que Deus precisa para realizar algo grande na sua vida. A lição clara aqui que a gente aprende é que não importa o quanto você vai fazer, o que importa é se você está disposto a fazer. O milagre da multiplicação começa com a iniciativa de um dos discípulos. O milagre que você tanto espera ver na sua casa está esperando a sua iniciativa. Você só está como aquele homem que é narrado no capítulo anterior, sentado junto ao tanque de Betesda, dizendo: ninguém me carrega, ninguém faz nada, não tem ninguém que me ajude. Agora a pergunta é: você está se ajudando? Você reclama, diz que a situação não muda, diz que não há cura, diz que não há mudança em casa, diz que não há saída, mas você não tem nenhuma iniciativa. Pode parecer pouco, mas decida fazer alguma coisa. André chega com esses 5 pães e 2 peixes, e começamos a descobrir que o milagre começa a acontecer quando nós começamos a nos mover. Houve um passo, houve uma iniciativa, e então diante disso, Jesus responde: diga ao povo que se sente. É interessante que Jesus prepara as pessoas para aquilo que havia de acontecer. Jesus já diz para os discípulos: ninguém vai embora, vai todo mundo sentar. Sentar significa aprender a sossegar. Você já disse isso para o seu filho? Senta, menino. Ele está correndo para lá e para cá. Você diz para ele: senta, sossega, senta aí um pouco. Está para lá e para cá, você senta. Jesus está dizendo: diga ao povo que se assente. Você imagina os 12. Ele mandou sentar. Senta, senta, senta. Senta aí.
pega o homem. Você imagina o barulho do ronco do estômago que não dava. Porque tem gente que quando está com fome, meus irmãos, parece que liga um triturador de ossos. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa e eu só ouvi um barulho. Eu falei, o irmão não almoçou? Dá para perceber, pastor? Não, dá para ouvir. E estava aquele movimento de estômago vazio, quase que dizendo, por favor, lembre-se de mim. Naquele ambiente, todo mundo assentando. Mas Jesus estava preparando o povo, mas também ensinando os discípulos a gerar uma expectativa de que algo ia acontecer. Imagine, eles se assentam, sossega, assente-se. Eles se assentam e aprendem a descansar em Deus. Quando você fizer a sua parte, descansa. Depois que André fez a parte dele, depois que ele colocou o que podia nas mãos de Jesus, o que é mais que você pode fazer? Nada além de aprender a descansar em Deus. Ele se assenta, manda o povo sentar. Um milagre, ele, na minha leitura, e pelo menos na minha forma de interpretar o texto, ele é ainda mais misterioso. Porque aprendemos na leitura de que a multiplicação se dá na medida em que o alimento é distribuído. Não pense você que Jesus pregou os 5 pães e 2 peixes, e como nós vamos ver, ele ora e de repente, como eu já vi algumas cenas assim, eu já vi filmes tentando retratar que a multiplicação dos pães e peixes, Jesus levanta os 5 pães e os 2 peixes, e quando ele desce, virou uma padaria de alta produtividade. Jesus acionou o anjo padeiro e o anjo pesqueiro. Manda produzir? Não. Jesus simplesmente decide abençoar aquilo que foi colocado nas suas mãos. E o milagre acontece depois da iniciativa, depois que você aprende a descansar, exatamente quando ao invés de você reclamar o pouco que você tem, você começa a agradecer pelo pouco que você tem. Se você não aprender a ser satisfeito pelo pouco, Deus nunca vai te dar o muito. Tem gente que só reclama do que tem. E por mais que você tenha, você nunca está satisfeito. Você sempre quer mais. Você sempre está reclamando. Reclama da comida. Ovo de novo. Até rima. Ovo de novo. Ai, não aguento mais comer bife. De novo arroz e feijão. Meu irmão, seja grato por tudo aquilo que está no seu prato. E abençoe. Quanto mais grato você é, mais Deus coloca à sua disposição. O coração grato atrai a bondade e o favor de Deus. Jesus usa isso como exemplo. Veja o que o texto diz. Logo depois que ele manda o povo se assentar, eles se assentam na grama que cobria um monte. Só os homens, cerca de 5.000. E então, verso 11, Jesus toma os pães e agradece a Deus. Eu imagino os discípulos, está agradecendo do quê? Será que ele não percebeu que são apenas 5 pães e 2 peixes? Mas Jesus está ensinando uma lição para eles e para nós hoje à noite. De que quando você começa a bem dizer o que Deus colocou na sua mão, Ele multiplica. Quando Jesus abençoa os pães e os peixes, Ele começa a repartir entre o povo. Tudo que você abençoa, Deus prospera e multiplica. Começa a abençoar o seu casamento. Você só vive reclamando dele. Pelo amor de Deus, pastor, não aguento mais essa mulher.
Pastor, não aguento mais esse homem. Que homem chato. Meu pai do céu. Ele só reclama, nada está satisfeito. Começa a agradecer, porque o que tem de gente encalhada aí. Eu abri uma caixinha de pergunta. Se eu fizesse ranking de pergunta, a maioria me perguntou quando é que vai ter culto para solteiro. Pastor, o que tem de gente desesperada não é brincadeira. E você fica reclamando que já arrumou aí uma bênção para você. É o que Deus tinha para você. E Deus sabe que você merecia, era isso aí. Aliás, com alguns Deus foi até generoso. Porque cada um leva o que merece. Deus usa o cônjuge para tratar com você. Se levou um marido chato, é porque Deus quer provar a tua paciência. Porque você era impaciente, aí Deus, vou botar um chato. E se você é faladeira, porque tem umas irmãs que falam demais. Meu Deus do céu, eu não sei, teve algumas que vieram com as cordas vocais hiperativas. Ela não para de falar, tramela solta. E o marido diz, eu não aguento mais essa mulher. Fala, foi a mulher que Deus te deu, seja grato. Comece a agradecer, agradeça pelos seus filhos. Tem pais que reclamam dos filhos, quando tem pessoas que não conseguem gerar filhos. Abençoa a sua casa, abençoa o seu caso. É pouco, está difícil, pode ser, mas é o que Deus te deu. Comece a ser grato pelo que Deus te deu. Quanto mais você abençoa o seu trabalho. Tem gente que vai trabalhar reclamando. Levanta segunda-feira, 6 da manhã, já murmurando. Pelo amor de Deus, não aguento mais. 6 horas da manhã, nesse calor. Quem que aguenta pegar ônibus? Quem que aguenta enfrentar isso? Aquele chefe chato. Tem gente que está orando para ter esse chefe chato que você tem. Agradeça, Senhor, te dou graças por esse chato. Comece a orar pelo chato, abençoa o chato. Oh Deus, obrigado por esse chefe mala que o Senhor me deu. O Senhor deu, abençoa a vida dele, Pai. Quem sabe Deus não muda esse homem, ele não te dá um aumento, oh glória. Fala a verdade. Jesus chega e mostra para os discípulos, não importa o que veio às suas mãos, o muito ou pouco, mas aprenda a ter um coração grato. Jesus abençoa. E tudo que Jesus abençoa, começa a multiplicar. Jesus começa agora a distribuir. Olha o texto que diz. Depois que Jesus orou, ele agora em seguida começa a repartir entre o povo. Tudo o que você compartilha, Deus aumenta na sua mão. Jesus está ensinando aos discípulos e Jesus quer nos ensinar. Tem gente que fica, não, mas é pouco, eu vou guardar para mim. No reino de Deus, quanto mais você dá, mais você tem. No reino de Deus, quanto mais você abençoa, mais abençoado você é. E Jesus diz, 5 pães, começa a repartir entre o povo. E eu fico imaginando que a cena foi mais ou menos assim. Eu pegava um pedaço de pão e passava para o outro. E o outro pegava um pedaço de pão e passava para o outro. E o pão não tinha fim. E o peixe não acabava. E enquanto se compartilhava, não acabava. É como no princípio do azeite. Lembra da história do profeta com a viúva? Enquanto tinham vasilhas vazias, o azeite multiplicava. Quando acabaram as vasilhas, o azeite cessou. Enquanto tinha estômago com fome, o pão continuava a ser multiplicado. Enquanto tinha gente querendo comer pão, dizem que foi o Macfish, nasceu aqui. Jesus fez o primeiro pão com peixe. Enquanto tinha gente querendo comer pão com peixe, tinha pão com peixe à vontade. Vou comer 3, igual aquela irmã que namorou o rapaz. Eu não quero só um não, Jesus, me dá logo uns 3 sanduíches. E saía fresquinho, e vinha da mão de Deus.
nada melhor do que ser alimentado pelo próprio Deus. É Deus colocando e enchendo a sua barriga. A Bíblia diz que eles não comeram assim, razoavelmente. Eles comeram à vontade. Meu irmão, você já comeu à vontade? Não, fala a verdade. Eu não estou dizendo quando você vai na casa dos outros que você tem que fazer papel de fino. E você sai de lá e para no McDonald's para comer. Eu uma vez fui com a minha esposa, eu estudava nos Estados Unidos, e nós fomos convidados para nós achamos que era um jantar, na casa do deão do curso, era um senhor, um lorde, ele chamava Ellsworth Callas. Olha o nome, só o nome dele já é chique. Um homem que chama Ellsworth Callas só pode ser nível AA. Chegamos na casa dele, eu e Ana Paula, 2 estudantes com fome. Chegamos e disse, hoje nós vamos tirar a barriga da miséria. Chegamos, não sentimos cheiro de nada, já ficamos um pouco preocupados. Porque entramos na casa, casa que tem jantar, quando você entra, o cheiro da cozinha tomou conta. Se está assando uma carne, se fritou um bife, é ou não é? Chegamos lá, só tinha cheiro de lavanda na casa. Eu falei, oh meu pai do céu. E aí nós sentamos na sala, aí veio a senhora dele, muito boazinha, e botava um chá. O americano toma muito aquele chá gelado. Vinha com um jarro e punha chá. Eu achava que era só a entrada. Toma um chá. Eu vou querer um chá? Vou tomar um chazinho. E o tempo ia passando, eu olhava para ela, olhava para a cozinha para ver se tinha algum movimento. Essa mulher ia para a cozinha e voltava com mais chá. Quer mais um chá? Um chá, tomava um chá. Eu já estava com a bexiga estourando de tomar chá. E o tempo foi passando, de repente, porque o americano ele é assim, ele é extremamente direto. Deu o horário da visita, ele te diz uma boa noite, ele caminha com você até a porta, abre a porta e diz, foi uma alegria receber vocês aqui. E ó, normal para eles. Bem, foi o que aconteceu conosco. Quando eles nos convidaram para ir embora, eu olhei para ela e disse, e agora? Nada, saímos de lá com fome. E a gente dizendo, precisamos arrumar alguma coisa para comer. Porque fomos num lugar chique e normalmente aprendam comigo. Festa boa é de gente simples. Festa de rico, meu irmão, é canapé. Negocinho que você só come, se você pegar 2, você é mal educado. Festa de rico é assim, festa de pobre, você pega a coxinha, você põe uma em cada dedo da mão aqui, ó. Você já pegou coxinha? Eu tenho técnicas de pegar coxinha. Você põe uma em cada vão aqui, ó. Cabe uma coxinha em cada um e você já pega do lado de cá. Do lado de cá você pega o croquete. Abre a camisa e faz assim, ó. Joga aqui dentro e diz, oh glória! Festa de rico? Vem um camarada, se você pegar muito, todo mundo olha. Saímos de lá, chique, da casa do Ellsworth Callas, com fome. O texto diz que eles saíram fartos. Você já comeu de soltar botão? Já ou não? Que quando você come, você solta o botão e diz, oh glória. Já ou não? Oh, coisa boa, fala a verdade. É comer de soltar botão. Você tem que soltar o paletó. Já comeu, pastor André, assim? Já comeu? Pastor André tem jeitinho também, mas ó. Pastor André manda ver, viu? O texto diz que eles comeram e sobrou. Meus irmãos, olha que situação. Começa com algo impossível. E o que parecia não poder ser suprido, Deus faz com sobra. Quantos pães tinham? Quantos peixes? Sobraram 12 cestos com as sobras. Tudo que Deus faz sempre é de forma abundante. Quando você aprende a viver pela fé, você não somente terá ampla suficiência, mas você vai ter para compartilhar.
Você não vai ser só algo para te abençoar, porque a bênção nunca ela é centrada em você. A bênção é para você e para quem está perto de você. Os discípulos levam os 12 cestos. Veja o que Jesus diz, volta lá em Marcos capítulo 6, por gentileza, que é o texto paralelo que eu estou usando, eu já estou terminando. Olha o que o texto diz, Marcos capítulo 6, verso de número 42. Se o pessoal da mídia puder me ajudar, porque eu não passei esse texto, mas se puder, vai ajudar, já está lá. Todos comeram à vontade. E os discípulos recolheram 12 cestos com pães e peixes que sobraram. E os que comeram foram 5.000 homens. Os discípulos recolheram. Você imagina os discípulos dizendo, nós achamos que não tinha solução, mandamos o povo embora, achamos que não ia ter dinheiro suficiente para pagar, e achamos que o pouco que nós disponibilizamos não seria suficiente, e Deus diz para eles, toma. Não somente comeram 5.000, mas sobrou 1 cesto para cada discípulo. Quantos discípulos eram? Quantos cestos sobraram? É para esfregar na cara deles. É Jesus esfregando na cara dos discípulos, dizendo, nunca fujam de uma dificuldade. O Deus que vocês servem é poderoso para fazer mais do que pedimos ou pensamos. Jesus pode fazer isso com você hoje. Ah, pastor, a minha situação está assim, é uma multidão de problemas. Jesus não mudou. Tome iniciativa, creia, não fuja do problema, mas coloque o problema diante do Senhor. Diga, Senhor, o que eu posso fazer? Faça alguma coisa, uma oração, uma atitude, se levantar, se predispor. Deus vai honrar a sua iniciativa e Deus vai te surpreender com aquilo que Ele vai fazer em meio a tudo isso que você está enfrentando. Você pode dizer amém para isso?